Bem-vindos a mais um programa Coisas da Nossa Terra. Hoje estamos aqui no ateliê do Sr. Manuel Rufo, em Pardelhó, que nos vai explicar e nos vai ensinar um pouco sobre a arte de construção naval em miniatura dos barcos da nossa terra. Bem-vindos a mais um programa. Este gosto que tem, já o tem há muito tempo, da construção de barcos. Como é que nasceu em si o gosto por esta arte? Pronto, o gosto pelos barcos é recente, não tem muitos anos, mas o gosto por trabalhos manuais eu acho que já nasceu comigo, porque eu já em criança na escola eu fazia os meus próprios brinquedos, fiz sempre. O gosto pelos barcos, pronto, eu trabalhei nos estaleiros navais de São Jacinto e lá conheci um senhor que era da Torreira, o Sr. Fatuoso, já falecido, que um dia apresentou um moliceiro feito por ele. Isto no princípio, talvez a primeira peça que ele fez. E eu achei engraçado e então pensei em fazer porque achei que o dele que se calhar não estava tão moliceiro como aquilo que eu conhecia dos moliceiros. E então comecei por fazer precisamente pelo mesmo processo. Um cepo cavacado por fora, uma tico-tico a cortar por dentro, um fundo postiço, e fiz o moliceiro. Só que tive azar ou sorte, azar por um lado e sorte por outro, ter em casa um engenheiro, que era o meu sogro. O meu sogro andava ao rio e conhecia de barcos, conhece, que ele é vivo, e então começou por me dizer, isto é mais assim, isto é mais assado, o fundo não é assim, e a proa é assim, e eu fui aperfeiçoando a minha técnica de trabalho, e fiz muitos barcos. Mas um dia apareceu aqui a senhora que era a diretora do Museu de Ilhavo, e convidou-me para fazer uma coleção de barcos para o Museu para Ilhavo. Mas diz ela, Sr. Rufo, é assim, de todos os artesãos que nós contactamos, o seu trabalho é aquele que está dentro daquilo que nós queremos. Só que não está à escala. Aliás, nenhum estava à escala, mas o seu também não está. E nós, para o museu, isto vai ficar, tem que ser peças feitas à escala. Ora, eu não percebia nada daquilo. A escala para mim era uma linguagem difícil. Mas tenho um filho que anda bastante naquela altura, e eu pedi-lhe e ele se liou. Mandamos a tirar medidas aos barcos, a todas as pecinhas, ele ensinou-me a fazer as contas, etc. E a partir daí comecei a trabalhar à escala. Essa senhora veio examinar os barcos que eu estava a fazer, e conforme ia fazendo para o museu, não é? Porque aquilo nós fizemos um contrato, eu fiz os barcos todos, desde o barco da Arte Chávega à Chata, que é um barquinho pequenino de Formentelos, da pateira de Formentelos. E então os barcos todos à escala. E aquilo ficou muito engraçado. Mas pronto, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar e a fazer os barcos todos à escala, o que dá-lhe graça, porque quando se põe uma caçadeira à beira de um mercantelo ou à beira de um moliceiro, nota-se logo as diferenças, vê-se as proporções. Eu sei que há muitas pessoas a fazer peças lindas, bonitas também, mas não trabalham à escala. Mas eu gosto de fazer à escala, porque quem comprar uma peça hoje e daqui a uns anos comprar outra peça e depois comprar outra das minhas peças, pode fazer uma coleção todos dentro daquela sequência e fica com as proporções reais entre as peças. Coisa que muitos artesãos que fazem peças boas também são capazes de fazer uma bateira do tamanho do mercantelo ou do tamanho do moliceiro e depois confundem um bocado as pessoas, nunca ficam com uma orientação certa. Mas as minhas peças têm todas aquela sequência, todas certinhas. Sim, tem aí um mercantel. E este é o mercantel. Que eu tenho estado a fazer. Já com retificações dos anteriores que eu fiz. Porque o meu engenheiro de cada peça que eu faço, ele vai-me chamando a atenção. Olha, mais este pormenorzinho, mais aquele, mais tal.
E pronto, isto está uma peça feita à escala, mas há sempre aqueles, porque cada, como é que eles chamam, cada armador, quando manda fazer uma embarcação, tem sempre uns toques próprios que lhe dá à embarcação. E então o meu sogro é especialista nessa matéria, ele gosta de ver aquelas coisinhas todas como ele usava nos barcos dele, etc. Porque os barcos são todos iguais, mas depois cada um que funciona com o barco gosta mais disto naquele sítio, mas não sei o quê. No fundo há um trabalho de investigação. Mesmo na construção. construção. Além de estarem à produção, há um trabalho... Sim, que se tem que... Pronto, porque cada gosto é um gosto e eles são todos iguais, mas são todos diferentes. Não há duas peças iguaizinhas. E para mais no artesanato, muito menos. Exato. E qual é a proporção que... 1:27. A escala 1:27. Todas as minhas peças estão todas dentro da mesma escala. Eu trabalho nesta escala, muitas pessoas que sabem o que é uma escala ficam admiradas porque a escala 1:27. Mas a escala 1:27 dá uma peça com o tamanho que eu acho que é o tamanho ideal para vender. E que é um tamanho com graça. E por isso é que eu faço dentro desta escala. E dá para ver a imponência do mercantel. É? Porque se pegarmos numa peça dessas como mercantel e pegarmos, por exemplo, num moliceiro que tem aí, dá certamente para nos explicar as diferenças, não é? Porque quem não souber olha para um e julga que... Vê-se logo o tamanho de um moliceiro à beira do tamanho do mercantel, vê-se logo as diferenças. O moliceiro, mesmo dentro da mesma escala, é mais esguio, mais sobre o comprido, enquanto que o mercantel é um barco muito mais corpulento. O moliceiro era mais para a apanha do moliço e para o transporte do moliço. O mercantel servia mais para transportes de mercadorias pesadas. Eram os caminhões da nossa ria, não é? Caminhões marítimos. Da nossa ria. Transportavam sal, tijolos, areia. Tudo. Era tudo transportado. Antigamente não havia caminhões na estrada, nem havia estradas com capacidade para isso. E então era tudo transportado através do rio e era tudo transportado nos mercantéis. Como vai ao pormenor e tenta desenvolver o melhor possível os painéis que pinta também estuda ou também tenta... Eu tento fazer, por acaso não tenho nenhum mercantel pintado de vez, mas neste momento, porque vendi o último que há dias, mas nos moliceiros e em todas as embarcações que eu faço, eu gosto de ir ao pormenor de barcos que já existiram. As caras dos moliceiros são caras que são pintadas de barcos que já existiram. Eu arranjo fotografias ou de barcos antigos ou que já estejam em livros ou em revistas. Eu procuro essas fotografias todas para retratar nas minhas peças coisas que já existiram. Eu gosto disso. Pois é como ter depois um museu em casa, não é? É um regresso ao passado, não é? Eu em casa nunca consigo ter porque as minhas peças elas... Mas quem as adquire, não é? Sim, quem as adquire, sim. É quase um barco com história. É quase um barco com história. E depois são peças que eu, ao longo da vida, fui fazendo isso, porque já por gosto próprio, eu assino todas as minhas peças com a data da construção. E todas as minhas peças têm gravado o número de série, a matrícula do barco. A matrícula do barco é o número de série da construção. Apontou-nos agora, foi para um barco de arte chave, não é? Que é um barco imponente. É um barco com outro casco para o mar, não é? Preparado para o mar. Mais pulsante para o mar. Este era o barco que existiu até ali a década de 50, 60, que era um barco de 4 remos. Hoje os barcos que existem é metade disto. São mais curtos. Também levam menos pessoas, não? O motor auxilia. Eu ainda ouvi estes dias falar que o barco da Arte Chávega que levava 40 e poucas pessoas, mas eu tenho dados escritos que ele levava era 50 e poucas pessoas a bordo.
Mas pronto, é um barco de 4 remos, é um barco mais pesado. E é o barco que eu mais gosto de fazer. Eu só faço o outro de agora se me pedirem. Porque os de agora, os de agora, toda a gente os pode ver que ainda estão aí a trabalhar. Estes, eu faço estes que estes já ninguém os vê. É por isso que eu gosto de fazer este barco, o barco grande, o barco antigo. É impressionante. Mesmo colocado ao lado do Mercantel, que o Mercantel já é imponente, nota-se que são os dois imponentes, não é? Mas está preparado para rasgar as ondas, para enfrentar o barco da Chávega. É um barco muito bonito, com muita graça. Também tem os barquitos, os mais pequenos, as bateiras, não é? As caçadeiras. Está a ver? Até a própria caçadeira pequenina está assinada por mim e tem o número da série. Porque há vários tipos de bateiras, então, não é? Sim, eu gosto de fazer este tipo de embarcação porque é mais pequenina, é aquela bateirinha que normalmente as pessoas tinham, qualquer pessoa tinha uma caçadeirinha para ir à caça ou para ir à pesca. Não é bem aquela embarcação de pesca que usam aí da chincha, nem pronto. Não, era aquela bateirinha, porque é a bateira que era mais pequenina e a que dá mais graça juntamente dos barcos, embora eu tenha feito já das outras todas, mas normalmente a que mais faço é esta bateira, a mais pequenina. É bonita. Eu gosto, é uma gracinha, eu gosto muito desta dá muito trabalho não fazer uma peça dessas. É assim. Um Mercantel deste, quantos dias pode levar? Eu tenho aqui um em construção. Que giro, ainda está. Eu posso pôr isto aqui. Muito obrigado. Isto é tudo funcional como num barco real. Tudo. Isto é tudo funcional. As pessoas às vezes ficam a pensar que tão caro, mas as pessoas não sabem as horas de trabalho que isto tem. Uma embarcação destas leva-me em média 110, 115, 120 horas de trabalho. Desde o princípio, porque eu faço o barco tal e qual como se fosse uma construção normal. Isto é tudo. É que dá para ter a noção mesmo do funcionamento. Eu vejo a trabalhar é como se estivesse dentro do barco, agora a levantar aí. É mágico, não é? Houve um senhor engenheiro que foi presidente de Câmara, agora não vou dizer o nome dele, que comprava embarcações minhas e levava-as todas desmontadas para os Estados Unidos, dentro da malinha de mão dele, e montava-as lá. Muitas embarcações aquele homem me comprou para levar para os Estados Unidos. E então, como se vê aqui, o barco é feito tal e qual como um barco real. Pronto, isto tem é seguida a mesma técnica, com a proa aberta, tudo aberto, ele agora já está todo. Mas realmente o fundo não se nota tanto como no Moliceiro, a estrada. Pois não, porque você aqui está a ver o fundo coberto com os paneiros. Se eu tirar os paneiros fora, também levantam. Se eu tirar os paneiros fora, já vê o fundo. Está tão justinho que até custa assim. O Mercantel, essas peças todas. No Mercantel o fundo é todo tapado. Olha, até está cheio de lixo dentro. Está a ver? Cada caverna está marcada, tem as dimensões em cima, na boca, e no fundo todo numerado. Para as peças se encaixarem aí. Tudo numerado, está tudo sobre medida. O fundo do barco tem as cavernas todas como um barco real. Só que depois os paneiros é que tapam o fundo ao barco, que era para depois não cair lá para baixo o sal, a areia, etc. Era tudo transportado. Se levasse as cavernas, levava muito mais trabalho depois a retirar as coisas lá de dentro. Este está mesmo pronto à moda de começar na pintura também. É como se entrasse aí dentro do barco, não é? É que o pormenor é tanto e a riqueza é tanto.
E as pinturas, as cores, também vai buscá-las aos barcos existentes? Sim. Eu procuro, eu pintei, eu fiz um barco mercantil para o meu sogro e até teve história aquele barco. Eu fiz-lhe um barco e depois fiz um barco para oferecer-lhe a ele. E ele foi o engenheiro técnico daquele barco porque ele quis que levasse aqueles toquezinhos todos que normalmente eles gostam de fazer. A vela preparada à moda dele, tudo, pronto, e eu ofereci-lhe o barco. E depois, como tinha outros, eu fiz uma feira na Torreira e aparece-me um senhor alemão e quis comprar o mercantel que eu tinha. E eu vendi-lhe o mercantel. Mas depois apareceu-me um francês também, que também queria um barco, tinha visto eu vender o que tinha e eu já não tinha mais nenhum mercantel. Ouviu eu estar a contar a história do mercantel e como era e como não era, e interessou-se por um também. Eu fui, pedi ao meu sogro a ver se podia vender o barco dele. E vendi o barco dele, vim a casa buscar e vendi o barco dele. Vendi o barco dele, depois fiz outro barco outra vez para ele. E tornei a vender mais tarde. Quando eu preciso vender um mercantel e não tenho mercantel, eu vou buscar o armazém. Eu vou buscar o barco dele. E então, de cada vez que eu faço uma nova construção para ele vai-me buscar pormenorzinhos que já não tinha ido no primeiro. E vai-me buscar aqueles pormenorzinhos. Eu às vezes acho graça aquele. Aqui esta parte da bica da proa, isto é uma coisa que numa miniatura é muito difícil de afinar. E então ele vai e ele põe-se, olha, mas assim, mas eu às vezes ponho-me a reparar, digo assim, mas porra, como é que ele tem um olho que consegue afinar? Isto são pormenores que só mesmo quem conhece o barco de raiz é que dá por ela, porque de resto... E dá-lhe muito mais gozo fazer um trabalho não é? Com esta riqueza e com este pormenor. A mim dá-me. E é muito mais interessante mesmo para quem... Olha, gostei imenso desta conversa consigo. Foi uma conversa familiar e muito esclarecedora. Esclarecedora no ponto... Até ao ponto que eu sei, porque não sei tudo, mas... Não, dá para termos a noção dos barcos, das suas dimensões, dos seus pormenores, da riqueza que no fundo, cada bocadinho de cada barco, o pormenor na construção deles, é como se fosse um transporte em barcos em tamanho real, só que nas proporções certas. Para mim é. Para mim é. Dá para ver o gosto. Eu quando estou a trabalhar numa miniatura, a minha esposa muitas vezes tem que me chamar para comer, que eu até me esqueço das horas de comer e tudo. Eu quando venho aqui para a oficina e me meto a trabalhar, eu gosto. Eu levo os barcos comigo para as feiras, eu levo os barcos para qualquer lado. Se eu estou a trabalhar naquele barco, aquele barco anda sempre comigo, eu ando sempre atracado ao barco e eu até chegar ao fim ver como é que ele vai ficar, porque ele é à escala o barco, não é à escala os pormenores, as pinturas, aqueles toques, isso não tem nada a ver com a escala, é mais o meu gosto. Eu gosto de andar sempre naquelas coisas e depois não fica bem assim, tem que ser de outra maneira, eu tenho... É exigente mesmo consigo próprio. Muito exigente comigo próprio. Muito obrigado. Obrigado por este bocado e espero que tenham gostado e até ao próximo programa. Muito obrigado.